Facebook é uma alegria muito grande. Finalmente saiu o nosso registro no mapa. Para quem não sabe, o registro no mapa é o registro do Ministério da Agricultura. É o registro que permite o estabelecimento, ou seja, a nossa cervejaria, a produzir cerveja e comercializar. Então nós temos o registro agora no Ministério da Agricultura do estabelecimento e dos produtos que nós vamos produzir a partir de agora. Finalmente a gente vai parar de se preocupar em construir, né, e vai focar totalmente na produção da cerveja, né? Que é uma coisa que a gente está estudando há muito tempo, já está testando há muito tempo e finalmente, graças a Deus, a nossa cerveja agora vai poder ser distribuída para toda a região. Bom, e esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho os primeiros passos para se registrar uma cervejaria. Então, se você está assistindo esse vídeo e conhece alguém que tem interesse em abrir uma cervejaria, indique esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo, porque só assim a gente consegue divulgar e ajudar as pessoas a terem um pouquinho menos de dificuldade, já que nós passamos já por tudo isso. A gente precisou de muita informação para poder conseguir chegar onde a gente está, né? E não foram poucos passos, não. A gente traçou toda a necessidade que o mapa tinha e a partir daí a gente vai conseguindo as outras licenças, né? E a gente vai explicar tudo isso. Nessa etapa exclusivamente o Uri estava mais à frente do processo, então eu vou ficar por trás das câmeras e ele vai explicar um pouco para vocês de como é que funcionou isso. Bom, para vocês começarem qualquer registro de um estabelecimento ou de um produto, vocês precisam ler a Instrução Normativa número 17, que é do dia 23 de junho de 2015. É a última revisão que teve da Instrução Normativa que estabelece critérios e procedimentos administrativos para registrar uma cervejaria. E eu vou apresentar para vocês agora o que consta no anexo 3 da Instrução Normativa, que é referente aos documentos necessários para você registrar o seu estabelecimento. Todo o registro atualmente é feito online. Você não precisa mais ir até o Ministério da Agricultura para poder registrar sua cervejaria. Então você precisa acessar o site do Ministério da Agricultura e entrar no sistema CIPEAGRO. Então eu vou colocar o endereço aqui para vocês entenderem esse processo. Acompanhe nos próximos vídeos como que se faz para manusear, para entrar no sistema CIPEAGRO. Mas de antemão, você precisa de posse do seu CNPJ, fazer o registro. Um cavalinho. Se vocês prestarem atenção na Instrução Normativa número 17, ela fala de alguns documentos necessários. Vou apontar aqui no quadro para vocês entenderem quais são essas relações de documentos. Primeiro, ele fala do formulário de registro de estabelecimento, no anexo 2. Esse formulário, aqui no anexo, ele está em papel, mas ele é feito online pelo sistema CIPEAGRO. Então você não precisa desse formulário para anexar ao seu registro. Você vai preencher todos os campos necessários dentro do CIPEAGRO. Você vai precisar também de um comprovante de inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Para vocês abrirem um CNPJ, é importante que vocês tenham um contador de confiança. Esse contador vai fazer com que você tenha o CNPJ adequado com a sua atividade. Sempre lembrando que você pode escolher no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas diferentes atividades. O que a gente tem escolhido para a nossa cervejaria é apenas atividade de indústria, ou seja, a gente vai produzir e envasar cerveja. Nós não vamos ter atividade de varejo, a gente não tem um bar ou um brew pub relacionado à nossa cervejaria. Outro documento necessário é o contrato social ou ato constitutivo consolidado com suas alterações. Se você abrir um CNPJ, você vai abrir uma empresa, o seu contador vai levar até você um contrato social. Esse contrato ele é o documento legal que prova quem são os sócios e quais são as atividades econômicas por ele executadas e também os capitais integralizados na sua empresa. Outro documento solicitado é o alvará de funcionamento da sua empresa. O alvará de funcionamento é emitido pela prefeitura. Cada cidade, cada município vai ter os seus processos administrativos. Então, no nosso caso, nós fomos até a prefeitura pedir quais são os documentos que eu preciso ter para tirar o alvará de funcionamento da cervejaria. A prefeitura aqui no município de Vitória de Santo Antão, para liberar o alvará de funcionamento, ela me pediu licença da CPRH, que é a licença do órgão que fiscaliza o meio ambiente. Procure na sua cidade ou no estado qual é o órgão que regulamenta as leis de meio ambiente. Outra licença que você precisa é a licença do bombeiro. O bombeiro vai fiscalizar a sua obra e indicar em diversos pontos onde você tem riscos de incêndio. Toda empresa
principalmente cervejaria, apresentam vários riscos. Riscos químicos, riscos físicos, riscos biológicos e risco ergonômico. Você precisa então adquirir uma licença do bombeiro com a nota fiscal dos extintores que você comprou e ele faz uma vistoria na sua instituição. E por último, eles pedem também a quitação do IPTU do ano corrente. Outro documento que você precisa é a anotação de responsabilidade técnica. No nosso caso, nós usamos um biólogo como responsável técnico da nossa cervejaria. Mas até um técnico em química, ele consegue assinar a responsabilidade técnica. Isso, cada conselho tem as suas especificações. Então vale a pena vocês consultarem antes de contratarem um profissional responsável técnico para identificar os procedimentos necessários. Alguns são burocráticos e demoram mais, outros são mais simples. Então vai da negociação que você tem com o conselho da sua região. Precisa também de um laudo físico-químico do abastecimento de água. Grande parte da cerveja é feita de água, então é o ingrediente em maior quantidade que eu tenho no nosso produto. Então você precisa provar para o Ministério da Agricultura que a água que você está utilizando é de boa qualidade. Você pode utilizar água de abastecimento público ou você pode ter um poço artesiano. Para ter um poço artesiano, você precisa seguir regras e legislações específicas do município. No nosso caso, nós utilizamos a água de abastecimento da rede pública. Com isso, nós solicitamos diretamente à empresa que fornece água ao nosso município que fornecesse um laudo físico-químico da água de abastecimento. Com esse laudo, você anexa ao CIPEAGRO também para provar a qualidade dessa água. Na análise físico-química, vocês precisam ter, no mínimo, cor, turbidez, pH, coliformes fecais, cloro residual e que ateste a sua potabilidade. Então, essa frase é muito importante, que conste naquele laudo, seja da empresa que fornece a água, seja de um laboratório particular, que vocês atestem a potabilidade da água. Você vai anexar também ao sistema um projeto. Esse projeto consta a planta física da sua unidade produtora. Então, você precisa desenhar dentro de uma planta o fluxo de operação, aonde vai estar cada equipamento e o que cada equipamento faz. Então você desenha num plano, como que eu chamo plano superior? Na esfera superior. Não. Na hierarquia. Não, uma visão de cima. Essa planta, você pode pedir para um arquiteto ou você desenhar, se você tiver habilidade, no computador. Mas indique em cada área o que você vai colocar de produção. Planta baixa. Pronto, isso. Seria uma planta baixa. Nesse projeto, eles pedem que vocês anexem a planta baixa da sua cervejaria. Você deve indicar na planta baixa todo o processo, o fluxo de trabalho que você vai executar dentro da cervejaria. Principalmente, onde consta banheiros e vestiários, onde vai ser a entrada dos insumos e a saída dos insumos e o fluxo de trabalho dentro da cervejaria, onde é a moagem, onde vai ser a braçagem, onde você tem sacarificação, clarificação e fervura e por último a fermentação e invase. É preciso anexar um outro documento chamado memorial descritivo. O memorial descritivo consta de todas as etapas de produção da sua cervejaria, desde o recebimento do malte, passando pela CIP, executando os procedimentos de produção de cerveja, invase e dispensação. Por último, não menos importante, você precisa elaborar um manual de boas práticas de fabricação. É no manual de boas práticas de fabricação que você coloca todos os protocolos. Por exemplo, qual é o destino dos resíduos sólidos, dos resíduos biológicos, regras que o funcionário tem que ter ao utilizar o sanitário, regras que você tem que ter ao utilizar ao adentrar a área de produção, uso de touca, uso de EPI. Tudo isso é importante você colocar no manual de boas práticas de fabricação. Esse manual ele pode ser consultado durante a visita do Ministério da Agricultura. Então é importante que vocês tenham ele em mãos e sempre atualizem ele conforme você sente a necessidade da sua cervejaria. E esse foi eu que fiz. Patrícia ajudou muito nessa etapa. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo e curtir ele também. Porque do mesmo jeito que a gente precisou de informações e a gente foi buscar isso nas legislações, e também com outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que a gente, né? Esse vídeo pode estar ajudando outras pessoas a conseguir a chegar no tão esperado destino que é o registro no mapa, né? Nós, cervejeiros, trabalhamos de forma unida. Nós precisamos compartilhar essas informações. Ninguém precisa esconder isso de ninguém. Isso está na lei, isso é uma legislação. O problema é que não tem ninguém que explique para a gente. Se você tem alguém que está começando um processo de legalização ou tem interesse
em saber como é os primeiros passos, compartilhe esse vídeo, mostre para ele que a gente também está passando por isso. Nós já passamos uma etapa e a gente está numa etapa agora mais à frente de produção. E se você chegou até o final do vídeo, né, porque você realmente está interessado no assunto, então a gente vai ficar aqui esperando você curtir aqui embaixo. Curte aí, dá um joinha. Pode ir curtindo. A gente está aqui esperando. Curtiu? Tchau.